hoje, para quem caiu de paraquedas aqui, a Cláudia vai contar um pouco a respeito de uma pessoa que teve aqui no Brasil, uma bávara, uma princesa bávara, que conheceu Dom Pedro II, conheceu o Brasil da época do Dom Pedro II, mas ela também fez muito mais do que princesa. Mas antes disso, eu queria saber da Cláudia, assim, a pergunta que não quer calar lá no canal do YouTube, é quando que você vai ter o teu próprio canal? Olá, boa noite. Paulo, está me ouvindo? Tá boa a conexão? Tô. Aqui tá meio. Então, tá bom. Então, é o seguinte, só para dizer que eu não pretendo ter o meu próprio canal. Eu tô muito feliz com essa parceria com o Paulo. Tô super contente da gente estar fazendo esses vídeos juntos. A gente tem assuntos super complementares. E o Paulo edita meus vídeos, É por divulga, isso que eu quero. divide. Claro! Não, é que assim, eu acho que a gente tem assuntos complementares e assim, você está dividindo todo esse público que eu amo e eu não tenho necessidade nenhuma de ter um canal meu, acho que a gente pode fazer juntos várias É que coisas. assim, E se eu começar a fazer... no começo eu achava assim, vai ver que eles não estão mais querendo me ouvir, né? Vai ver que eles querem ouvir a Cláudia. Depois eu pensei bem, eu falei, não, nessa pandemia eles estão querendo mais material ainda. Então 2 canais que falem do que eles querem é melhor do que um só com as 2 pessoas, entendeu? Eles são muito espertinhos. Então, mas não vai rolar, porque se eu ficar fazendo canal, eu vou ficar divulgando um livro que eu não vou escrever nunca, porque ou eu escrevo o livro ou eu faço os vídeos. Então, assim, agora tem que ser assim, focar, prioridade, escrever a biografia da Amélia, aí depois eu faço um monte de vídeos divulgando. Aí, enquanto isso, a gente vai fazendo essa parceria, eu vou divulgando algumas coisas de vez em quando e você vai dividindo teu público comigo. Pode ser? Pode. A primeira vez que eu ouvi falar dessa princesa da Baviera, Teresa, foi porque a Cláudia estava reclamando como boa parte das pessoas que têm jornada dupla, né? As mulheres que têm jornada dupla, que têm que cuidar de casa, marido, filha, filhos, etc., né? E fica pensando em tudo que tem que fazer, por exemplo, a biografia da Amélia, e, né, e como que se coloca tudo isso junto, né? Como que dá conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Foi assim que surgiu essa imagem que a Cláudia trouxe para mim, dessa princesa super interessante, que a Cláudia vai falar um pouco a respeito. Da onde surgiu essa tal da Teresa da Baviera? Pela Amélia, né? Lógico. Quem que não chega na minha vida nos últimos 20 anos via Amélia? Foi uma história muito engraçada, porque eu tinha ido para a Alemanha para pesquisar em Munique e tinha conseguido uma autorização para visitar o Palácio Leuchtenberg, que foi onde a Amélia cresceu, viveu e tal. E eu tinha trocado um monte de e-mails para conseguir essa autorização, porque hoje, lá dentro desse palácio, funciona o Ministério das Finanças da Baviera, tipo a Receita Federal. Então não é um lugar que você pode ir visitar normalmente. Não é uma coisa que você queira ir, né, visitar. Não, Mas peraí. normalmente não. E tá todo reformado por dentro, foi todo bombardeado, destruído durante a Segunda Guerra, então por fora tem a fachada original, mas por dentro é uma repartição pública, assim, não tem muito, na verdade, o que ver. Mas eu queria ter a sensação de estar lá dentro, eu sabia onde era o quarto dela, então qual era a vista que ela tinha da janela, tem uma outra coisa que sobrou, mas enfim. Troquei um monte de e-mails, consegui autorização, cheguei lá, toquei a campainha. Aí o cara que eu tinha combinado de me receber, não pôde, não quis, delegou, chegou um outro sujeito que não tinha a menor ideia de quem eu era, dos e-mails, de nada, mas estava incumbido de me receber. E aí ele falou, você veio aqui para pesquisar sobre uma das princesas que morou nesse palácio e foi parar no Brasil? E eu pensei, como assim uma das princesas? Para mim só existe a Amélia no mundo, né? Assim, eu não estava nem pensando em qualquer outra pessoa. E aí eu falei, a princesa Amélia, que depois, né, Amélia de Leuchtenberg, que depois virou imperatriz do Brasil e tal. E aí ele olhou para mim e falou, achei que fosse a Teresa, a princesa Teresa, que também cresceu nesse palácio. E eu assim, então tá, né, vamos ver o palácio. E ele só falava da Teresa o tempo inteiro. Não, porque é importante ser imperatriz, né? Mas eu tenho certeza que a princesa Teresa conheceu o seu país muito melhor do que a sua imperatriz. E blá, blá, blá. E ela tá enterrada aqui pertinho. Você pode visitar a cripta, é aqui do lado. E ele só falava da Teresa. Eu achei aquilo meio engraçado, né? Enfim, dei uma passadinha na cripta para dar oi para Teresa, de tanto que o homem tinha falado, que ainda estava cedo, e fui almoçar com uma amiga minha que trabalha no Arquivo Nacional da Baviera e que conhece muito bem o arquivo. Contei para ela a história.
Falei, nossa, você não sabe o que aconteceu hoje? Que engraçado, o cara só falava de uma tal de uma princesa Teresa, que até já ouvi falar, mas assim, eu tava interessada na Amélia. E ela começou a rir e falou assim, mas Cláudia, a princesa Teresa é infinitamente mais importante para nós do que a sua Amélia. Eu falei, ah, é? Assim, né, meio ignorante. Aí eu perguntei, mas tem muita documentação dela? Assim, eu soube que ela visitou o Brasil. Aí ela começou a rir, falou, então, a gente tem milhares de cartas, dezenas de diários, 3.000 páginas autobiográficas escritas por ela, para quem quisesse um dia escrever a biografia. E aí eu comecei a calcular na minha cabeça, 3.000 páginas. Eu nunca achei uma página de diário da Amélia. E eu ficava só pensando, 3.000 páginas autobiográficas. Eu vou ter que ler esses manuscritos em alemão, transcrever, traduzir, analisar, escrever. Eu comecei a calcular, assim, quantas décadas eu ia precisar. Eu falei, bom, ferrou, né? Eu vou ter que morrer e nascer de novo. Aí a minha amiga começou a rir e falou, calma, Cláudia, você não vai precisar pesquisar nada. Já tem uma pessoa que faz 50 anos que pesquisa esses papéis e que se aposentou agora e finalmente conseguiu escrever. E ela vai lançar 3 livros sobre a Princesa Teresa. O primeiro saiu ano passado, o próximo vai sair ano que vem, e depois ela ainda tem o plano de fazer o terceiro. Aí, sabe aquela sensação maravilhosa de você chegar numa livraria e ter um livro que alguém passou 50 anos pesquisando e publicou para você? Aí eu comprei o primeiro livro, depois o segundo, o terceiro. Aqui eu tenho 2 deles para mostrar. Esse foi o primeiro, que é uma biografia mesmo. Esse foi uma análise que daí a autora fez sobre a viagem dela para o Brasil, que foi a viagem mais importante. E tem ainda um terceiro. E aí, bom, enfim, eu consegui começar a entender quem tinha sido essa pessoa. E a história dela é fascinante. Então, realmente, assim, ela tem um papel muito importante, ela é muito mais conhecida do que a Amélia. E como a maior parte da biografia sobre ela, todos esses dados estão em alemão, eu falei, bom, então eu não preciso escrever sobre ela, mas eu posso contar para vocês. Então eu achei que podia ser um tema interessante. O Paulo gostou da ideia, porque também tem a ver com o tema do canal, né, dela ter conhecido Dom Pedro II, Princesa Isabel. Ela foi a testemunha da entrega da Rosa de Ouro para a Princesa Isabel. Então a gente achou que podia ser um tema legal para trazer para o canal. Então, E o que fez essa princesa vir para o Brasil? Que bicho carpinteiro que ela tinha, que ela não parava quieta lá na Baviera? Então, ela teve uma história muito diferente do que teria sido uma trajetória normal de uma princesa. Então, foi assim, deixa eu situar. Ela nasceu em 1850, ou seja, ela era contemporânea da Princesa Isabel. Ela tinha mais ou menos a idade da Princesa Isabel. Isabel é de 46. É contemporânea, da mesma época. E ela nasceu em 1850, em Munique, dentro da família Wittelsbach, que é a família dos reis da Baviera. O pai dela era primo da Amélia, primo direto. E aí, o pai dela e a Amélia eram primos irmãos. E a mãe dela, que o pai dela chamava Luitpold, sei lá, tipo, meio Leopoldo. E ele era irmão do rei da Baviera, do Max II. E a mãe dela, que era a princesa Augusta Ferdinanda, era uma princesa da Toscana. E ela foi a melhor amiga da Teresa Cristina durante a infância e adolescência. Elas cresceram juntas na corte de Nápoles e foram muito, muito amigas, até a Teresa Cristina ir para o Brasil. Então ela não era exatamente parente, né, do Dom Pedro II, era parente da Amélia, mas a mãe tinha sido muito amiga da Teresa Cristina. E aí ela cresceu na Baviera já de uma maneira um pouco diferente do que seria de se saber. Ela subia montanha, ela fazia trilha, ela tinha uma paixão pela natureza e ela era muito ativa, assim, muito esportista. Mas, ao mesmo tempo, ela era muito intelectual, ela se interessava muito por ciências naturais, então, biologia, zoologia, botânica, mineralogia e línguas. Ela começou muito cedo a estudar línguas, ela chegou a falar fluentemente 12 línguas, as preferidas eram russo e grego, fácil. E mesmo línguas mortas, sânscrito, ela estudou, ela falava árabe, todas as línguas latinas, português, espanhol, francês, italiano, assim, fácil. Então ela teve uma educação e uns interesses já um pouco fora do normal. Quando ela tinha 14 anos, a vida dela mudou muito porque a mãe morreu e o rei, o tio dela, morreu. E a rainha Maria da Baviera, que perdeu o marido, o filho com 18 anos, o Luís II virou rei, a rainha estava muito, muito abalada com a morte do marido, que tinha sido uma coisa repentina muito cedo. E a Teresa também ficou muito abalada com a perda da mãe. Então elas ficaram muito unidas e a rainha Maria começou a levá-la com ela para o palácio, para as férias, para as montanhas. Ela também gostava muito de natureza.
E a Teresa começou a conviver muito com o irmão do rei, né? Com o filho mais novo da Rainha Maria, que era o príncipe Otto. O Otto era só 2 anos mais velho do que ela, e com 14 anos ela começou a frequentar muito a família. Esse primo se tornou uma pessoa muito próxima, mas ele não ligava muito para ela, ela achava ela meio pirralha, gostava de uma outra moça. Aí ela foi crescendo, a moça casou, e até que finalmente ele se interessou por ela, e tudo teria sido absolutamente normal, ela teria casado com esse primo, e teria sido mais uma princesa dentro da corte. Só que até ele se declarar para ela já tinha quase 20 anos, ele 22, ele começou a apresentar uns primeiros sinais de perturbação mental. Ele começou a ter uns comportamentos muito esquisitos. E o irmão dele, que era o rei Luís II, já era um cara bem excêntrico, já era um rei muito esquisito. E o Luís II é aquele rei que construiu aqueles castelos de contos de fadas na Baviera, maravilhosos. O Neuschwanstein, que depois deu origem ao Castelo da Cinderela na Disney, que hoje rende milhões de euros para os cofres da Baviera em turismo, mas na época era uma coisa muito megalômana. E o Luís II tinha que casar primeiro, porque ele era o rei, ele era o mais velho, o Otto só poderia casar com a Teresa depois que o Luís II casasse. O Luís II ficou noivo da irmã da Sissi. Só que ele não estava muito afim de casar. Ele gostava de ópera, ele gostava de ficar sozinho, ele amava o Wagner, ele não estava muito interessado na irmã da Sissi, desfez o noivado e não casou. Enquanto isso, o Otto foi piorando. E acabou tendo uns episódios em público muito constrangedores, ele teve que se afastar da corte, porque ela gostava dele, ia casar com ele, e ela não pôde. E aí, o pai dela e os irmãos começaram, então, a tentar fazer com que ela casasse com outro pretendente. Começaram a arranjar uns outros príncipes, umas outras pessoas, e ela botava defeito em todos, ou nela mesma. Não, veja bem, eu não posso casar porque eu quebrei o braço, eu tava andando a cavalo, eu quebrei a perna, eu não vou poder ter filhos, é melhor eu não casar. E ela foi inventando desculpas. Ela tinha problema com biologia, né? Tipo, quebrou o braço, não pode ter filho. Tem alguma coisa errada aí. E no diário dela, ela escrevia assim: eu nunca vou vender minha liberdade para um homem que eu sei que eu não posso amar. Ela amava o Otto e ela não se conformava. E o Otto foi piorando. E ela desviando dos pretendentes e ao mesmo tempo estudando, cada vez mais, se dedicando muito aos estudos. E até que chegou uma hora que o Otto teve que ser praticamente interditado e preso com um médico, umas pessoas num palacinho de caça perto de Munique, porque não tinha a menor condição. E aí ela então se ofereceu para cuidar dele, porque ela não se conformava dele ficar sozinho. Ela dizia, ele não pode ficar sem ninguém que goste dele, que tenha carinho por ele, que leia poesias que ele gosta, que escute música com ele. Ele precisa de mim, mesmo que eu não possa ser esposa dele. E ela então se voluntariou para ficar cuidando dele. E obviamente a família disse, não, minha filha, você não vai desperdiçar a tua vida cuidando de um rapaz que enlouqueceu nesse nível. Você tem que casar com outro. Aí o pai mandou ela fazer uma viagem com o irmão, e ela fez a primeira viagem para Tunísia, Argélia, no norte da África, voltou por Portugal e Espanha, e descobriu que o mundo era muito maior do que o que ela conhecia, e que era muito mais interessante. Ela visitou os tuaregues no deserto, e começou a se interessar por etnologia, que é o estudo dos povos, das culturas, dos costumes. E levou um monte de objetos para Munique, e coletou raposa do deserto, lagarto, cobra, levou um monte de coisas para Munique e doou isso para as coleções de zoologia de botânica e começou uma parceria com essas instituições. E ela pegou gosto pelas viagens. E o pai e os irmãos começaram a deixar, e ela começou a fazer outras viagens. Ela foi para a Rússia, visitou a Sibéria, visitou quase o Polo Norte, depois fez uma viagem pela Escandinávia, sempre trazendo coisas da Lapônia, desses povos mais primitivos. Mas o pai e os irmãos queriam que ela casasse, porque uma mulher, uma nobre, naquela época, tinha que casar. E ela não queria. Então chegou uma hora que o pai e os irmãos deram uma forçada e falaram, você tem que casar, porque senão um dia, quando você envelhecer, você vai se tornar um fardo para nós. Eu acho que eles falaram isso só para dar uma forçada. Mas ela ficou transtornada, assim. Você vê pelas anotações dela, ela ficou desesperada, assim. Ela falou, eu não quero ser um fardo para ninguém. E aí ela falou, eu tenho que dar um jeito na minha vida. E só tinha 2 opções para uma pessoa na nobreza naquela época, para uma mulher. Se ela não queria ser esposa de nenhum príncipe, de nenhum nobre, ela tinha que entrar para a vida religiosa. Ela tinha que ser freira. E aí ela conseguiu, tinha morrido uma tia dela, que era abadesa de uma ordem de solteironas nobres.
E aí, então, ela pegou esse cargo honorífico de abadesa da Ordem de Santana e ela fez, então, meio que um acordo. O dia que eu morrer, toda a minha herança vai para vocês, mas se um dia eu ficar velhinha e doente, eu venho para cá e cuidam de mim. Mas eu não tenho a menor intenção de ser realmente religiosa. Mas ela passou a ter uma posição social. Ela era abadesa de uma ordem muito respeitada e isso dava um papel para ela na sociedade, uma posição que foi aceita. E com isso ela conseguiu, então, fazer o que ela realmente queria, que era se dedicar à pesquisa e fazer as viagens e ir trazendo materiais, tanto zoologia como botânica, como mineralogia, principalmente etnologia, né? Essas coisas dos costumes dos povos. E ela conseguiu fazer isso durante vários anos, até que em 1886, ela tinha 36 anos, deu tudo errado, porque o rei Luís II morreu e o Otto virou rei, o noivo que não foi noivo. Só que o Otto estava interditado, não podia assumir. Então o pai dela, que era o tio desses dois jovens, era o príncipe regente, ele já estava meio velho, não teve opção, ele era a única pessoa que podia assumir o governo para não ter uma guerra civil, e o príncipe regente, o Leopoldo, o pai dela, se torna, então, o regente do reino. Só que a população ficou meio desconfiada, assim, será que ele não mandou trancar um, não mandou matar o outro? Será que realmente ele não tentou tomar o poder? E aí ele chama a Teresa para ser primeira-dama, junto com ele. A mãe dela já tinha morrido, ela era a única filha mulher, solteira, e ela então se torna a primeira-dama da Baviera. E ela deu um aval para esse governo do pai e apaziguou todo mundo, porque todo mundo sabia da história trágica, que ela teria sido esposa do Otto, nesse caso ela seria até rainha, e que então o fato dela não ser rainha e não estar do lado do Otto é porque realmente não dava. E aí ela se tornou uma pessoa politicamente importante para dar uma estabilidade para o reino. E durante 2 anos ela ficou lá, toda compenetrada de espartilho, fazendo todas as funções representativas, odiando. E aí, depois de 1 ano, ela falou, não, eu não vou conseguir fazer isso o resto da minha vida, sem condições, chamou a cunhada para ajudar e começar a representar na corte. E ela começou a planejar o sonho da vida dela, que era fazer uma viagem para o Brasil. E aí ela começou a se preparar junto com o Museu de História Natural de Munique, a partir do que tinha sido a viagem do Spix e do Martius, que eram 2 bávaros, um botânico e um zoólogo, que tinham acompanhado a Leopoldina em 1817 para o Brasil e tinham feito uma grande viagem pelo Brasil. Só que em determinado momento o Spix adoeceu, ele provavelmente pegou malária. E eles tiveram que abortar o resto da viagem, voltar para a Baviera e não conseguiram completar tudo o que eles queriam. Eles chegaram, em seguida o Spix morreu, e o Martius passou o resto da vida preparando todo aquele material que eles tinham coletado, escrevendo, publicou a Flora Brasiliense, que é um livro gigantesco, muito completo sobre os estudos deles. E a Teresa começou a estudar o que eles não fizeram, o que faltava nesse estudo do Spix e do Martius. E aí ela se incumbiu da missão de completar a viagem que eles não tinham terminado e levar tudo o que estava faltando. E assim, foi uma coisa meio complicada, porque obviamente ninguém queria que uma mulher se aventurasse sozinha, nem a família, nem a opinião pública. Ela teve que enfrentar muita gente e ela não tinha ainda um reconhecimento formal na academia. Ela tinha essa parceria com essas instituições, ela já escrevia muitos artigos, já tinha publicado muita coisa, mas ela era mulher e princesa, então tinha um duplo preconceito. E aí ela assinava todas as coisas que ela escrevia como TH, porque o nome dela em alemão é com TH, né, de Teresa, da Baviera. E TH ponto da Baviera, as pessoas achavam que era um tal de Teodoro. Todo mundo achava que esse cara, nossa, deve ser um cara brilhante, é o Teodoro, Teodoro da Baviera. E ela quieta, publicando as coisas, sempre com esse pseudônimo, né, enfim, abreviado, ninguém sabia muito quem ela era. Aí ela conseguiu finalmente que o pai liberasse ela para poder viajar, ela pegou a pensão que ela recebia como princesa, e aí, então, ela formou a primeira expedição feminina para a América. O sonho dela era terminar a viagem dos Spix e Martius no Brasil. E aí é interessante porque nessa viagem, ela não podia ir sozinha sem nenhuma mulher. Tinha que ter uma dama acompanhando. Aí ela conseguiu alguém que aceitasse acompanhá-la. A coitada da baronesa que acompanhava ela, assim, sofreu horrores. Às vezes não ia para o meio do mato com ela, mas foi junto. Aí tinha um cara que realmente era quem pegava no pesado, que era um taxidermista, que é o cara que faz
como é que chama, Paulo? Os Empalhamento. bichos... Empalhamento. E o pai exigiu que fosse um general, meio guarda-costas, um cara bem mais velho, respeitável, assim, que desse um ar mais sério pra coisa, pra cuidar dela. Então ela fez uma expedição, era ela, a dama de companhia, que não ajudava muito, o taxidermista e o general. Eles foram até Lisboa, pegaram o navio, em 12 dias, porque já eram navios a vapor, eles chegaram em Belém do Pará, em junho de 1888. Quando eles chegaram em Belém do Pará, eles ficaram sabendo que tinha acabado de ser a promulgação da Lei Áurea. A princesa Isabel, no 13 de maio, tinha assinado a Lei Áurea. E ela chegou em junho. Tinha acabado de acontecer. E aí ela chegou e achou que uma das coisas mais interessantes que ela podia estudar era como que os negros estavam sobrevivendo, uma vez que eles tinham sido libertados recentemente, e como é que eles estavam vivendo, como é que se tornaram essas relações dessas pessoas que não eram mais, né, enfim, propriedade dos seus senhores. E aí ela vai atrás das comunidades negras em Belém e descobre que eles estavam morando todos em casas muito grandes, que eram quase umas cabanas, que eles dormiam em redes, muito pobre, que os homens e as mulheres jovens trabalhavam, mas as mulheres recebiam só metade do valor diário do que os homens recebiam pelo mesmo serviço. E as mulheres mais velhas cuidavam das crianças pequenas nessas grandes cabanas onde eles viviam. E que não tinha escola, que não tinha, enfim, nenhuma perspectiva de futuro. Eles continuavam trabalhando, só que por um saláriozinho diário. E as mulheres eram muito mais requisitadas do que os homens, porque elas custavam metade do valor. E aí, enfim, ela acha tudo isso muito interessante, sempre com esse olhar meio de cientista, assim. E aí ela consegue alugar um barco e subir o rio Amazonas até Manaus, que até que tinha uma certa facilidade para isso, porque tinha uma comunicação de linha. Em Manaus ela sobe um pedaço do rio Solimões, volta, sobe um pedaço do Rio Negro. E aí acontece uma coisa muito engraçada, porque acham que ela era uma atriz. Ela chega, alta, loira, de olhos azuis, com uma tralha fenomenal, barraca, mosquiteiro, máquina fotográfica, daquelas antigas, enormes, com tripé, todo o material para empalhar os bichos, para caçar. Era assim, era uma tralha enorme. Então, quem era uma mulher loira com um monte de coisa? Era o cenário. Ela só podia ser uma atriz. Todo mundo achava que ela era uma atriz. E aí, ela então fez uma viagem pela Amazônia, coletando os bichos, as plantas, e tudo ela nota sempre com um olhar muito científico. Por exemplo, ela toma uma sopa de tartaruga, ela dá o nome da espécie da tartaruga. Ela come tapioca. Aí ela explica que a tapioca é uma planta que vem da mandioca, é uma comida que vem da mandioca, que é da família das euforbiáceas. Tudo tem o nome científico. Uhum. E aí ela volta para Manaus e queria subir para conhecer algumas aldeias. Ela conheceu 23 aldeias indígenas, mas ela queria uma aldeia que nunca tivesse tido contato com os homens brancos, que fosse totalmente selvagem, para ela poder comparar o quanto os costumes deles tinham sido modificados ou não. Só que aí ela descobre que na família onde ela estava hospedada tinha tido um caso de sarampo. E que se ela subisse para essas aldeias levando, ela podia ser um vetor de transmissão do sarampo. Ela podia dizimar os índios. E ela fica arrasada, porque ela tem que também desistir do final dessa parte da viagem. Aí ela volta para Belém e fica deslumbrada com Belém por causa do museu etnográfico do Gold, que já existia há 20 anos. E ela fica super deslumbrada mesmo com as estruturas e com o museu de Belém. E aí ela resolve ir para Marajó. E aí começam os problemas de logística. Ela combina, o barqueiro não aparece. Aí falam para ela que tá bom, às 10h30 vai ter outro barco. Aí ela chega às 10h30, o barco saiu às 8h. Mas não era 10h30? Pois é, mas o barco saiu antes. E quando vai ter o próximo? Não sei, talvez semana que vem. Ok. Bem Brasil, sendo Brasil desde sempre. E aí ela fica desesperada e tinha uma coisa que eu fiquei muito espantada que eu não sabia, era muito fácil você se locomover entre as capitais do norte e do nordeste. Então ela pega um navio em Belém, vai para São Luís ela desce para Fortaleza, Recife, Maceió. Só para situar, tem pessoas perdidas aqui que se perderam em algum momento, eu acho que eles não entenderam a questão da Lei Áurea. Então, para situar essa viagem da princesa aqui,
no Brasil foi em 88, né? Ela chega quando? Você tem alguma ideia? Junho, né? Um mês então, depois. É só para situar a data que ela estava no Brasil. Foi em junho de 88. E aí ela vai descendo todo o Nordeste e a ideia dela era subir o Rio São Francisco. Então ela vai até Maceió, ela pega um barco para Penedo, e aí de Penedo ela queria subir do Pontal do Peba por todo o São Francisco. E aí não tem barco, não tem barco, não tem barco. Ela fala, tá bom, então eu vou de trem por dentro, chegando no meio do sertão, eu pego o Rio São Francisco lá para cima. E aí ela fica esperando o trem durante dias. E o trem já tinha saído e não sabiam quando ia voltar. E aí alguém fala para ela, pois é, às vezes o trem demora porque a locomotiva fica cansada. E ela fala, como assim cansada? Ela fala, será que eu não sei português direito? Como assim cansada? E ela acaba desistindo. Não dá certo a subida do Rio São Francisco. E aí ela começa a reparar uma coisa muito engraçada, que a limpeza das ruas das cidades onde ela estava passando pelo Nordeste era feita pelos urubus. Então os urubus comiam toda a sujeira e as cidades eram relativamente limpas. E ela acha fantástico, porque é um custo baixíssimo. E aí ela resolve, então, comprar um urubu-rei, levar para Munique, ver se ele sobrevivia ao inverno, porque seria uma solução para fazer a limpeza urbana das cidades na Alemanha. E ela acha fantástica a ideia do urubu. Então ela compra o urubu-rei em Maceió, eu acho. Mas enfim, eu acho que o urubu morreu congelado, porque ele... Nunca ouvi falar de limpeza urbana com urubus na Alemanha. E aí, enfim, dá errado o urubu. E aí ela pega e vai para o Rio de Janeiro. Ela se irritou um pouco com a história do Rio São Francisco, que não deu certo. E ela vai para o Rio de Janeiro e chega em agosto. E aí ela chega no hotel, se hospeda em Santa Teresa, porque ela nunca queria se hospedar nos palácios, junto com as famílias, etc. Ela não queria usar a posição dela de princesa. Ela queria viajar anônima, tanto que ela usava um pseudônimo de Condessa de Elpen para que ninguém soubesse quem ela era. Por segurança, porque era, né, assim, ela dizia, não dá para ser menos que uma condessa, né, alta, loira, daquele jeito. Ela sabia que ela chamava atenção, então ela era pelo menos uma condessa. Mas uma condessa era uma coisa que passava mais despercebida. E ela dizia que o grande problema é que também as coisas ficavam muito inflacionadas quando sabiam que ela era uma princesa. Então, se o hotel custava 100, para a princesa vai custar 500. Se ela tentar contratar um guia, uma viagem, também vai inflacionar. Então ela nunca se dava, né, como o nome real dela como princesa. Ela sempre usava esse pseudônimo. E aí ela chegou nesse hotel em Santa Teresa, foi visitar o Rio de Janeiro. No dia seguinte ela foi para Niterói, conheceu o São Domingos, voltou para o Rio. 6 horas da manhã ela já estava subindo o Corcovado, pegou o cavalo, depois foi a pé, subiu o Corcovado. 9 da manhã ela já estava tomando café da manhã na Floresta da Tijuca, de volta do Corcovado. Mas ela chegou no hotel meio cansada e tinha um camareiro da Princesa Isabel e ela ficou desesperada, porque daí tinha um monte de gente e ele chegou lá oficialmente para convidá-la em nome da Princesa Regente, porque o Dom Pedro II estava viajando, para ela ir fazer uma visita no Paço. E acabou com o disfarce dela. Todo mundo ficou sabendo que tinha uma princesa no Rio de Janeiro. Quando ela chegou, já tinha repórter na porta do hotel, já tava um fuzuê esperando por ela. E aí ela escreveu no diário dela, ainda bem que eu já tinha acertado o valor do hotel, o valor do trem, o valor do guia. Porque senão ia inflacionar tudo. E aí ela agradece a princesa Isabel e fala que não dava porque ela estava indo viajar. E aí, de novo, eu me espanto com os transportes. Ela... Dá um passa fora da Princesa Isabel, na regente do Brasil. Ela, okay. Desculpa, já tá combinada outra viagem. Aí, assim, ela pega, vai para Lafayette, que hoje é Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. E de lá ela pega um trem para Ouro Preto, passa o fim de semana em Ouro Preto e volta com uma facilidade, assim, de carro acho que a gente demora mais, assim, é impressionante. Os trens saíam 5 da manhã, 5 da tarde, você estava em outra cidade, assim, impressionante. Aí ela passa o fim de semana em Ouro Preto, dá uma visitada nas minas, ainda tinha para visitar, volta para o Rio, a tempo de pegar a chegada do Pedro II e da Teresa Cristina, que estavam voltando. Agora conta, Paulo, que eu não sei direito como é que é essa história de onde eles estavam vindo. Então, em 88 o Dom Pedro II estava voltando, ele viaja em 87 porque ele estava passando mal de saúde, então ele vai para a Europa para se tratar. E aí ele quase morre em Milão, em maio de 88, e aí tem uma longa recuperação de tudo isso,
e ele chega no segundo semestre, no final do segundo semestre de 88, de volta no Brasil, né? Então é por isso que a princesa Isabel estava como regente, por isso que toda a questão da Lei Áurea se passa durante ela na regência, porque ele estava muito doente e tinha ido se tratar na Europa. E aí ele volta acabadíssimo, né? Ele tinha ido já acabado, chamavam o navio de o esquife da monarquia, porque acreditava-se que ele ia morrer na Europa. Mas ele acaba se recuperando e volta para o Brasil. Mas não muito bem, porque ela acha ele acabadíssimo. Não. Ela conhecia ele da Europa, de outras viagens que ele tinha feito, ela tinha conhecido ele em Munique, e ela comenta que achou, assim, ele muito avelhantado, muito magro, muito abatido, e assim, ela ficou horrorizada, achando que ele realmente não tinha mais muito tempo de vida. Mas ela só vê ele. E aí ela vai para o Espírito Santo. Aí ela pega o navio, vai para o Espírito Santo, porque como ela não tinha conseguido subir o São Francisco, ela decidiu então subir o Rio Doce e tentar chegar nas aldeias dos botocudos, porque aí ela juntava um pouco de sertão com aldeias de índios, e aí ela faz uma viagem interessantíssima pelo Espírito Santo, passa bastante tempo, assim, acho umas 3 semanas, a região de Campos dos Goytacazes, ela descreve tudo isso com muitos detalhes, e aí ela volta para o Rio, e aí finalmente, então, ela vai encontrar com a família imperial, porque até então ela ainda não tinha encontrado oficialmente, ela só tinha visto eles desembarcando, a população feliz com o retorno dele, mas ela não tinha ainda tido contato. E aí, então, agora eu não vou lembrar exatamente que dia que foi, eu devo ter isso anotado em algum lugar, mas eu não vou lembrar. Então, eles chegaram 22 de agosto, e aí ela então vai visitá-los no Rio de Janeiro mesmo, no Palácio de São Cristóvão. E ela acha interessante que o palácio é muito despojado, assim, que não tem uma guarda. Simples. Muito simples, que não tem uma guarda, tem só uns criados, assim, de libré verde e tal, para receber, mas que é tudo muito acessível. E que as pessoas falam do imperador também de uma maneira muito carinhosa e muito próxima, como se ele fosse uma pessoa que você pudesse conversar sem grandes dificuldades. E aí ela é recebida no Paço. Ela acha a Teresa Cristina muito bondosa, muito distinta, mas não fala quase nada dela. A Teresa Cristina conta um pouco da mãe da princesa Teresa quando era jovem, porque elas tinham sido muito amigas. Ela fica emocionada, né, de ter essas lembranças. Tinha um retrato até da mãe que a Teresa Cristina mostra para ela. Mas ela e o Dom Pedro II se amam. Vejam, ela tinha 38 anos, ele tinha 63. 63. Já estava meio acabado, assim, ele tinha idade para ser pai dela, então não foi nada romântico, mas eles tiveram, assim, um entendimento intelectual absurdo. Espiritual, uma coisa intelectual. Eles se amaram, ela ficou deslumbrada, porque a primeira coisa que ele quis mostrar para ela foi a biblioteca. Então, as 3 salas da biblioteca que eram o orgulho dele, e ela também amava livros. Aí eles começaram a conversar sobre línguas. Ele falava um monte de línguas, ela falava outro monte, eles começaram a ler em árabe, em alemão, sânscrito. Quechua, né? Ele mostra um poema em Quechua para ela. Que era a antiga língua dos Incas, que ainda era falada no Peru, e ela fica super emocionada porque ela queria muito ainda conhecer esse outro lado da América do Sul. E aí ele mostra para ela a coleção de mineralogia que tinha sido iniciada pela Imperatriz Leopoldina, pela mãe dele, ele tinha dado continuidade. E aí eles se encontram no mundo, assim. Eles eram almas gêmeas perdidas e ele convida, então, para que ela vá passar uma semana com eles em Petrópolis. Porque eles iam subir para Petrópolis e senão ela não teria tempo nenhum de conviver com eles. Então, no dia seguinte, ela sobe com eles para Petrópolis e passa uma semana. E aí ela descreve também, né, como é que é essa relação da corte em Petrópolis, que é uma coisa também muito sem grandes cerimônias, que as pessoas, né, comentam sempre do imperador com muita admiração. E aí acontece uma coisa engraçada, porque ela chega em Petrópolis e não vai se hospedar no Paço. Ela fica num tal de hotel inglês. Ela chega e se hospeda no tal do hotel. E aí ela vai fazer a visita no Paço Imperial. E ela pede desculpas para ele, mas que ela preferia se hospedar lá e tal, que ela ficava mais à vontade. E ele entende perfeitamente, ele achou lindo ela ter feito isso. Porque ele também fazia, Quem fez isso também foi o Maximiliano. O Maximiliano, quando ele sobe para Petrópolis, ele janta com a princesa Isabel, com a Leopoldina e com a Barral, quando elas eram pequenas. O Dom Pedro estava nas províncias do norte. Ele também não se hospeda do palácio, ele se hospeda num hotel em Petrópolis. Então, e o Pedro II achou lindo ela ter feito isso, porque era o que ele também fazia quando ele viajava.
E aí eles passam esses dias e, assim, se entenderam super, super bem. Ela fica realmente muito encantada com ele, com a cultura, com a erudição, mas principalmente com a paixão dele pelo conhecimento, que era a mesma coisa que ela sentia. Essa coisa de querer conhecer, de querer viajar, de querer descobrir as coisas e usar isso em prol do seu país. Então, da mesma forma que ela ia doando tudo que ela ia coletando para os museus, para o Jardim Botânico, para o Instituto, para a universidade, ele também tentava trazer todas as coisas que ele descobria nas viagens para o bem do Brasil. Então, ela vê que existe essa comunhão não só de interesses, mas também de filosofia de vida, né? De você acreditar que você pode fazer alguma coisa para melhorar o seu país. Ela fica encantada com ele. Deixa eu só interromper uma coisa. Os comentários do chat aqui, o pessoal deve estar fazendo 500 coisas ao mesmo tempo e não presta atenção. Então, assim, tem um monte de gente. Meu Deus, tiveram um caso embaixo do teto da Imperatriz. Ninguém entendeu nada dessa parte. Tem que tomar muito cuidado assim, com o vocábulo que o pessoal às vezes não entende muito bem, que você pode se apaixonar por uma pessoa sem ser carnalmente, né? Pode ser espiritualmente, intelectualmente, etc. Então, no caso da Teresa da Baviera e do Dom Pedro II, eles encontraram pessoas que eram intelectualmente compatíveis, vamos dizer assim, falavam a mesma linguagem, tinham o mesmo conteúdo, os mesmos interesses. Então, não teve caso, não teve nada. Desculpa, Cláudia, mas eu tive que fazer esse parênteses aqui para o pessoal se situar. Ele era velhinho, ela achou que ele estava quase morrendo. Ele tinha idade para ser pai, mas parecia avô dela. Foi realmente uma coisa muito intelectual, muito espiritual que eles tiveram. Não teve absolutamente nada romântico, sentimental nesse sentido. Mas, por exemplo, ela gostava muito de fotografia, ela tinha uma máquina, ela dominava a fotografia para poder registrar as viagens que ela fazia. Ele também. Então, eles trocaram ideias sobre fotografia, que era uma técnica relativamente nova. Eles leram traduções que ele fez de diversas línguas, e ela também tinha trabalhos e poemas em outras línguas. Então, eram pessoas muito especiais e que poucas outras no mundo tinham esse mesmo nível. E aí ela faz uma excursão ainda para Teresópolis, que ela cai no meio da serra, do cavalo, chovia, não deu para ver nada, foi um horror. Volta para o Rio de Janeiro, por Teresópolis, nem chega em Petrópolis de novo, porque ia ser a entrega da Rosa de Ouro para a Princesa Isabel. E quer explicar, Paulo? Então, a Princesa Isabel, ela recebe a Ordem da Rosa, né? Era uma Ordem da Rosa. A Rosa de Ouro. Tanta rosa, né? Você olha pra mim e lembra da Amélia, lembra da Ordem da Rosa. A Ordem da Rosa, não é a Ordem da Rosa. Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro era uma insígnia papal. Então, era um vaso de ouro. Isso hoje está no Museu da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, que a Princesa Isabel doou para a Catedral do Rio. Então é uma rosa, é um vaso de ouro com as rosas de ouro. E isso era um presente do Papa, é até hoje dado pelos papas a quem se notabiliza por algo. E no caso, pela Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea, não ter sido contra a escravidão no Brasil, então o Papa dá para a princesa a Rosa de Ouro. E isso é trazido para o Brasil, por enviado papal, tem uma grande missa na Capela Imperial, no centro do Rio de Janeiro, onde ela recebe essa comenda papal. E a Teresa é uma das poucas pessoas que assistiram a comenda, que assim, registraram, né, aquele olhar do viajante, né, sem a paixão de quem estava, o brasileiro que estava vendo aquilo e tal. E ela é muito usada até hoje para descrever essa cena, né, foi uma cerimônia, né? Teve uma parada militar. Uma missa, teve todo solene. Um discurso. E é engraçado porque, como estrangeira, ela estranha tudo. Então, ela estranha, por exemplo, que tinha uma cortina de veludo, que eles tinham que ficar atrás da cortina até a igreja estar lotada. E daí, tcharam, abriu a cortina e as pessoas, os convidados, a família imperial e ela, como convidada, enfim, eram reveladas para as pessoas da igreja. Ela acha estranho que as pessoas beijam as mãos do imperador, da imperatriz, que embora já não existisse mais a cerimônia do beijamão, como era uma missa solene, depois no final eles beijam as mãos das majestades, que era uma coisa que na Europa já não existia há muito mais tempo. Depois tem uma recepção no Paço da Cidade e as damas, as pessoas que foram convidadas, levaram os filhos.
E aí, lá pelas tantas, as crianças começam a correr pelos salões e brincar e gritar. E ela fala, meu Deus, isso seria impensável na Baviera. Ninguém levaria criança numa cerimônia dessas. E se levasse, as crianças iam estar quase amarradas na cadeira. Não iam estar correndo, gritando. E ela Ainda mais na Alemanha. Só um parênteses aqui, estão me corrigindo que, na verdade, não foi ela que doou a rosa para a igreja. Teria sido o neto dela, o Dom Pedro Henrique. Enfim, a se pesquisar. Ok. E aí, depois dessa cerimônia e tal, ela ainda sobe para Petrópolis para se despedir do Dom Pedro II, da Teresa Cristina, porque eles desciam e subiam para Petrópolis também com uma facilidade, eram 2 horas de viagem. Então eles faziam meio bate-volta. Pegava bem cedinho o trem, passava o dia no Rio e voltava para dormir em Petrópolis, ou vice-versa, assim, era bate-volta, era uma coisa impressionante. Acho que hoje, com trânsito, demora mais subir para Petrópolis do que naquela época de trem. E aí ela sobe para se despedir deles, e aí ela deixa um depoimento muito emocionado no diário dela, em que ela escreve assim: pela última vez, tive a sorte de estar na companhia do magnânimo casal, cuja única aspiração era o bem de seu povo. Uma coisa que me encantou foi sua ausência de preconceitos, sua simplicidade, seu amor pela liberdade e seu incansável interesse pelas ciências. Acredito que muitos de seus compatriotas não sabem que pessoa eles possuem em seu imperador. Então ela ficou realmente muito tocada. Amor pela liberdade, amor pela ciência. E aí que bom, né, que o Brasil já teve alguém assim. E aí ela volta para Baviera e passa 9 anos preparando e trabalhando e redigindo tudo que ela coletou nessa viagem do Brasil. E aí ela escreve o que foi meio que a obra-prima dela, que é um livro gigante, enorme, chamado Minha Viagem nos Trópicos Brasileiros. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque o livro ficou pronto e em 1897 ela continuou fazendo os artigos e dando palestras e dando aulas e tudo isso, sempre com o tal do TH da Baviera. Ela não assinava Teresa, continuava sendo TH da Baviera. E aí, em 1897, a Universidade de Munique reconheceu que ela era uma pessoa que tinha uma contribuição absurda para a ciência e deu para ela, a primeira mulher a receber isso na história, o título honoris causa de doutora. Então ela se tornou doutora pela Universidade de Munique em ciências com esse título honoris causa. E ela também virou membro da Academia Bávara de Ciências, até hoje a única mulher membro dessa academia. E isso deu para ela, finalmente, uma segurança de publicar o livro do Brasil com o nome dela. Então ela assina o livro e na capa ela põe Teresa da Baviera e embaixo ela põe entre parênteses TH da Baviera. Ou seja, tudo que foi feito como tal do Teodoro, na verdade era ela. E ali ela assume que na verdade o trabalho sempre foi dela. Então, assim, foi uma atitude muito corajosa e que finalmente ela sentiu segurança para poder ser reconhecida. E a partir daí, então, ela tem uma carreira brilhante, ela escreve 19 livros, ela faz um monte de artigos e aulas e palestras e estudos. E ela tem uma visão de mundo que poucas pessoas no mundo tiveram, porque ela comparava os tuaregues da África com os lapões do norte da Escandinávia, com os índios norte-americanos que ela tinha visitado, com os índios brasileiros, com os negros, com vários povos do mundo inteiro, tendo uma bagagem cultural e acadêmica muito sólida. E ela tinha uma experiência de campo e de gabinete que poucas pessoas tiveram. E aí, então, ela vai doando sempre as coisas dela, né, para os institutos e publicando, etc., até que ela, então, resolve fazer uma outra viagem para conhecer a costa do Pacífico, da América do Sul, e comparar os descendentes dos incas com os índios brasileiros. E aí, essa viagem, ela refaz o que o Humboldt não tinha conseguido terminar. Do mesmo jeito que o Brasil, ela refez o que ficou faltando, ela fez o que ficou faltando do Spix e do Márcios, nessa segunda viagem para a costa do Pacífico, ela refaz o que o Humboldt não tinha feito. Então ela sobe a Concagua, ela tinha 48 anos, mas continuava super esportista. Então ela sobe a Concagua, atravessa 600 quilômetros do deserto do Atacama, visita um monte de índios e faz um estudo e comparativo com o Brasil. E aí ela estava, então, já planejando uma terceira viagem pela América do Sul para fazer, na verdade, para fazer a América Latina, para fazer a América Central e comparar os descendentes dos maias e dos astecas. E isso ela produz alguma coisa lá na Alemanha depois de algum tempo? Ela vai sempre publicando e produzindo artigos e livros. Ela fez 19 livros no total. Uhum. E
E aí ela começa, e aí vem uma fase, depois de todo esse reconhecimento, né? Ela faz essa segunda viagem já em 1898, logo depois de lançar o livro do Brasil. E quando ela volta dessa viagem do Pacífico, é a virada do século, tá virando o ano de 1900, ela tá completando 50 anos, e ela resolve se engajar numa luta que hoje ela ainda é muito adorada pelas feministas na Alemanha, porque ela encampa uma luta pelo direito das mulheres ao ensino acadêmico, porque as mulheres não podiam fazer faculdade. Então, Uhum. ela começa a lutar pelo direito das mulheres fazerem um curso acadêmico, poderem se formar, poderem exercer uma profissão, e isso só vai se concretizar em 1918. Mas ela passa, então, um período longo engajada politicamente. E aí, enquanto ela está envolvida com essa parte acadêmica e planejando viagem, etc., o pai dela morre em 1912. Aí a Alemanha entra na Primeira Guerra em 1914. E aí ela disponibiliza, ela tinha uma casa de férias no sul da Alemanha, perto de um lago, e ela transforma a casa num hospital. Ela tinha muita experiência de primeiros socorros, né? Imagina o que ela encontrou de cobra, aranha, escorpião, mosquito, malária. Ela pegou malária na Colômbia ou na Venezuela, na Amazônia não brasileira. Ela tinha uma experiência com doenças e com tudo isso, de campo, de condições, né, de expedição. Então, ela monta um hospital nessa casa dela e passa a ser uma enfermeira voluntária durante a Primeira Guerra. Só que em 1916 ela adoece e aí o Otto, aquele que era para ter sido noivo dela, que era o grande amor da vida dela, já está mais velhinho, e ele morre. Ela visitou ele a vida toda, ela tinha autorização para visitar ele 2 vezes por ano. Então, 2 vezes por ano ela ia. Tá acabando quase. Ok, acabando. E aí, então, ela finalmente, em 1916, ela fica doente, ela já está mais no final da vida. Em 1918 vem o fim da guerra, e ela, então, fica sem recursos financeiros, porque a família Wittelsbach foi deposta, ela deixa de ser uma monarquia, a Baviera, a Alemanha, né, se torna uma república, e ela, então, fica completamente sem dinheiro até definirem como ia ser essa indenização pelos bens, pelas pensões, etc. E aí vem uma fase da vida dela que ela é obrigada, com 70 anos, pela primeira vez, não tinha ninguém para ajudar, ela tinha que lavar, passar, cozinhar. E aí ela, então, ela já está com 70 anos e pela primeira vez na vida ela tem que lavar, passar, cozinhar e ela fica desesperada. E ela escreve uma carta que vai ter uma importância muito, muito grande no futuro. Ela fala o seguinte: eu não tenho nenhum problema em fazer trabalhos manuais e domésticos. Em todas as minhas expedições, eu sempre fiz tudo o que fosse necessário. Mas eu sinto fome de alimento intelectual, de produzir com o espírito. E agora eu estou aqui cercada pelos meus livros e não posso desfrutar deles. Meu cérebro está cheio de pensamentos que eu gostaria de desenvolver, colocar no papel, que só eu posso fazer, mas que permanecem e vão permanecer sem nascer porque eu não tenho mais tempo para eles. Isso me traz um sabor amargo, porque o trabalho intelectual sempre foi a felicidade e o sentido da minha existência. E eu acho que a vida não tem valor se ela não for vivida dessa maneira. E eu ainda tenho tanta alegria e tanta força para produzir que me sinto de mãos atadas. E aí o que vai acontecer? Bom, ela está com quase 70 anos, ela está com tuberculose, ela morre logo em seguida. Vários trabalhos dela ficam por terminar, ela não consegue terminar de fazer. Quando finalmente resolve a questão da indenização, ela já está próxima da morte. E aí ela morre em 1925, com 75 anos, nessa casa, no sul da Alemanha. E aí, na década de 1950, surge uma pesquisadora na Baviera, Radumont Bussmann. E essa mulher, então, se interessa pela vida da Teresa da Baviera e começa a estudar toda essa documentação que ela deixou. Ela doou todas as cartas, todos os diários para o arquivo da Baviera e essa pesquisadora começa a juntar tudo isso. E aí, então, ela passa a vida estudando e quando faz 100 anos do reconhecimento dela como doutora, ela faz um estudo para ver como está a situação das mulheres cientistas hoje em dia. E descobre que a situação é péssima. Que você tem 50% de alunos que entram nos cursos de ciências são mulheres, 20% conseguem se tornar professores, mas nem 9% se tornam cientistas. E aí, então, essa pesquisadora que vai se tornar biógrafa dela cria uma fundação dentro da Universidade de Munique para conseguir promover, apoiar, financiar mulheres cientistas,
para que elas consigam conciliar essa questão de filhos e trabalho doméstico e não serem obrigadas a desistir de uma carreira acadêmica. E aí, então, ela usa esse texto que eu acabei de ler para vocês, da Princesa Teresa, de que para as mulheres é muito injusto, porque ou elas têm que abdicar de ser mães e de ter uma família, ou elas têm que abdicar da carreira acadêmica. E aí, essa fundação acaba sendo uma viabilização para isso. E aí, essa autora, então, se aposentou em 2011, 2013, 2015, ela publicou os 3 livros em alemão. Aí, finalmente, em 2014, foi publicado, 2013, o Arquivo Público do Espírito Santo publicou um livro sobre essa viagem dela com os botocudos pelo Rio Doce. E depois, no ano seguinte, 2014, saiu, então, finalmente em português, o livro completo da viagem dela para o Brasil, que hoje existe para comprar no Brasil. Eu vou encerrar agora, e aí a gente abre para pergunta. Conta a sua teoria do anel da Leopoldina. Então, enquanto a Cláudia não volta, a minha teoria é que a Cláudia ainda vai fazer um vídeo falando de um anel que tem, que o Dom Pedro mandou fazer para Amélia. Se ele catou os diamantes da Leopoldina, eu acredito que talvez ele tenha pego o anel da Leopoldina e feito esse... Não posso falar, tá? A Cláudia tá mandando calar a boca, ok. Ela quer exclusividade de tudo, só ela quer falar. Não, é que eu não posso contar ainda, não tenho autorização. Não, eu não tô falando daqui. Quieta, você não sabe o que eu tô falando. Não, olha só, você é mais boca mole do que eu. Você já ia entregar um negócio que eu não ia falar. Okay. Enfim, depois a Cláudia conta essa outra parte aí. Bom, então vamos lá. A Cláudia voltou. Então a Cláudia voltou e aí, o que vocês querem saber sobre a Teresa da Baviera? Uma das perguntas que ficava pulando aqui é qual a ligação da esposa do Dom Pedro Henrique, que era o neto da princesa Isabel. A esposa dele era da Baviera, uma princesa bávara, que eu estou tentando lembrar agora, Maria. Maria. Qual que era a relação? Devia ser sobrinha-neta dela, talvez, da Teresa? Provavelmente, porque a Teresa era irmã do rei Luís III. O irmão dela, depois que o pai morreu, e o Otto também morreu, o irmão dela assume como Luís III. E aí, então, essa linha, mesmo depois que cai a monarquia na Baviera, eles continuam sendo os herdeiros presuntivos do trono, que é a Casa Wittelsbach. E aí, então, vai ser por esse ramo do irmão dela. Mas eu não sei, isso é século XX, eu não sei nada do século XX. Pois é, enfim, a questão aqui, o foco não é na monarquia, na genealogia, o foco é na pessoa que fez tudo isso. Tipo, ela é muito mais do que ser tia-avó de alguém que, né, não tá muito aqui a questão. Estão perguntando dos livros, é que você mostrou os livros em alemão, porque eu roubei o livro dela. Eu aqui enlouqueci dessa semana procurando o livro da viagem da Teresa para o Brasil. Eu falo, mas eu comprei, o livro é um peso. Eu falo, onde é que tá meu livro? Fui na garagem, virei o quarto da garagem. E o Paulo, achei que você era mais organizada, que você sabia onde estavam as suas coisas. Puxa, eu te tinha em mais alta conta. Aí hoje ele me confessa que o livro tá com ele. Eu emprestei e ficou no Brasil com ele. Que ódio! E você me arreliando que você não sabe onde estão suas coisas. Não, mas olha, em minha defesa, eu tinha procurado, você realmente me emprestou o livro, eu achei que eu tinha devolvido para você. Aí aonde ele estava... Detalhe, eu moro em Lisboa, você mora em São Paulo. Então assim, não é que... Faz 2 anos que eu mudei pra cá. Enfim, ele tá em boas mãos, tá tudo certo. Bom, enfim, hoje eu localizei o livro. Graças a Deus, bom, então, tá tem certo. esse livro, mas então, tem esse livro que foi publicado no Brasil. No Brasil tem 2 livros dela, tem esse completo, tem um sobre a viagem dela no Espírito Santo, não tem? Então, 2013, o Arquivo Público do Espírito Santo lançou os 3 capítulos do livro grande sobre a viagem do Brasil, que tratam só sobre o Espírito Santo. Aí tem um prefácio, tem fotografias, tem mapas, tem todo mais coisas além do que os 3 capítulos, que é sobre a viagem dela para o Espírito Santo e que é um documento importantíssimo por causa do contato dela com os índios botocudos. Então, o Arquivo Público do Espírito Santo publicou em 2013. Em 2014, finalmente...
O livro original dela é de 1897. Aí, em 2014, finalmente publicaram em português essa grande obra dela, contando toda essa viagem para o Brasil, inclusive, né, sobre essa visita à corte, Dom Pedro II, Princesa Isabel, que se chama Minha Viagem nos Trópicos Brasileiros. E é um livro enorme, você deve ter ele aí, que é, então, a edição em português, que daí é a obra dela de 1897. E o que é mais importante é a gente reparar que ela finalmente, pela primeira vez, então, assina Teresa da Baviera, e entre parênteses, o TH da Baviera, ou seja, não tinha Teodoro nenhum, era ela. Era ela mesma. Eu acho isso muito legal, ela ter assumido. A Ana Cristina Francisco. A Ana Cristina Francisco é uma criatura infernal que sabe tudo sobre a Barral. E ela está perguntando se a Teresa da Baviera tem alguma correspondência com a Barral. Eu acho que não. Eu acho que não. Ela comenta muito sobre a baronesa de Loreto, que estava sempre com a princesa Isabel. Então, vira e mexe, ela comenta sobre a Loreto. Mas sobre a Barral, eu não lembro de nenhuma menção. E eu não sei se a Barral estava no Brasil em 1888. E tem alguma coisa mais a respeito do... Ela escreve, né? Ela dedica o livro da viagem ao Brasil para... Gente, eu tinha anotado isso para ler. Eu esqueci. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Ela fica muito impressionada com o Dom Pedro II. E aí ela dedica o livro dela sobre a viagem ao Brasil para o Dom Pedro II. Tem um retrato dele. Ele já tinha morrido em 1891. E aí, então, ela dedica o livro, mesmo em 1897, póstumamente para o Dom Pedro II. E aí a dedicatória é assim: dedicado à memória de Sua Majestade, o tão venerado e inesquecível imperador Dom Pedro II do Brasil. Tá. Ele foi realmente uma pessoa que impressionou. O Sandy Saraueva, ele está perguntando, desculpa, não sei. Sandy, a Teresa da Baviera conheceu o interior do Pará. Você lembra de ter visto isso? Então, ela subiu de navio de Belém do Pará até Manaus. Então, ela foi subindo o Rio Amazonas e ela fez alguns passeios perto de Belém. Ela não conseguiu chegar até a Ilha de Marajó, mas ela fez alguns passeios ali perto, sim. Ela não se adentrou muito, mas ela conheceu um pouco. E ela ficou muito bem impressionada com Belém. O Andrade Celestrino, ele está falando que o livro da Teresa da Baviera foi publicado pelo Espírito Santo, pelo governo do Espírito Santo, e se baixa em PDF. Ótimo. Então, quem está querendo dica... E aí, pessoal, vocês estavam querendo que voltasse a live para fazer pergunta. Cadê as perguntas? Até aqui, agora. O Rubens perguntou sobre Fortaleza. Aí é o seguinte, ela parou em Fortaleza, ela achou fantástico poder andar de jangada, ela deu uma volta de jangada, mas aí ela pegou um outro navio e continuou, porque existia essa cabotagem, né, de uma capital para outra. Então ela vai descendo toda a costa de navio até chegar no Rio de Janeiro. Mas sim, ela desceu em Fortaleza. Estou perguntando onde que tem esse trabalho comparativo entre os índios do Brasil e os incas. Os descendentes dos incas. Isso... Boa pergunta. Isso deve estar publicado em alemão. A maior parte das coisas que ela publicou ou são pela Academia de Ciências da Baviera, ou são pela própria Universidade da Baviera, ou, em último caso, pelo Museu de Etnologia de Munique. São as instituições que publicaram os artigos dela. Tá, a Bianca Freitas está perguntando se existe algum museu dela na Europa. Por exemplo, a casa onde ela morou, a aparelhagem científica dela. Seria muito legal, né? Ou só relatando o que aconteceu. O que tem dela? Então, é que assim, quando ela faleceu, ela não tinha filhos. E a família dela já não vivia mais na Baviera porque eles tinham ido para o exílio, depois voltaram, enfim, mas ela não tinha ninguém assim direto para ficar com as coisas, além do que ela era, lembrem, abadesa da tal Ordem de Santana. Então, essa ordem herdou o que ela tinha de patrimônio financeiro, vamos dizer assim, essa casa dela no sul da Alemanha, o que ela tinha, enfim, de bens. Tudo que era da pesquisa dela foi doado para a universidade, para o Museu de Zoologia, para o Jardim Botânico, para a Academia de Ciências, foi tudo distribuído. Aliás, ao longo da vida ela já foi doando. E tudo que era documentos, diários, cartas, poemas, etc., foi tudo para o arquivo da Baviera. Ela tem uma frase, aliás, que é muito interessante, em que ela diz que ela acreditava que
Para as coisas estarem realmente bem guardadas e conservadas, elas tinham que estar em alguma instituição do Estado. Que não adiantava você deixar isso achando que a sua família iria conservar, que em algum momento isso se perde. Isso não é um Estado sério, né? Como ela imaginava o Estado alemão. Bom, A tá tudo lá até Heloísa, hoje. pois é. Isso porque teve 2 guerras mundiais, né? Mas o Aqui a Castelo, que gente é... não teve guerra, mas também não tem memória guardada direito. Deixa eu A só acabar. Heloísa, ela está perguntando se o governo, se você sabe se o governo tinha que autorizar as expedições. Eu achei curiosa essa. O Ou pai. simplesmente o. O pai era o príncipe regente. É como se Não, não, não. fosse... O Brasil. Se o viajante ele simplesmente podia se enfiar no Brasil e sair coletando, pesquisando, fazendo o que ele quisesse. Boa pergunta, não sei. Não é? Poxa, eu Boa achei pergunta. fantástica essa pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso. Até porque, se você imaginar, quando o Humboldt fez a viagem dele pela América do Sul, ele não teve autorização para entrar no Brasil. Ele pesquisou a América do Sul inteira, menos o Brasil. Isso Os quando? primeiros, começo do século XIX. As primeiras pessoas que vão ter autorização para entrar no Não, Brasil vão ser depois. Vai ser o Maximiliano de com a Neuwied, chegada da. Então, mas é com a antes. chegada da corte. Então, depois da chegada da corte, quando o Maximiliano de Neuwied vai para o Brasil, ele é o primeiro estrangeiro a ter uma permissão. E aí depois, só a expedição bávaro-austríaca que acompanha a Leopoldina. Mas isso era uma questão política, porque não podia ter, não se queria, Portugal não queria que se conhecesse o que tinha no Brasil. Então Claro. você, como estrangeiro, você não, quando você era obrigado a desembarcar por algum problema no navio, você ficava meio confinado. Você não. Até tem as memórias do inglês que conseguiu dar uma burlada, ficou preso na Bahia, que ele conta pouquíssima coisa do que ele viu. E isso foi um escândalo. Então, as pessoas eram escoltadas, ficavam presas. Tem uma mulher que conta que ela ficou doente, teve que descer na Bahia e que ela se sentiu prisioneira, porque ela não podia levar nenhum papel, nenhum lápis, fazer nenhum mapa, fazer nenhuma anotação. Não se tinham podia pavor. falar o que tinha. Tinha medo que houvesse invasões e tal por conta das riquezas brasileiras. A Elisa, ela está querendo saber por que a Teresa não desceu para o sul. Mas eu acho, não sei se... Eu acho que, na verdade, a questão dela era refazer tudo que o Spix e o Martius não tinham feito, que tinham planejado fazer. E o Sul, como tinha um clima mais parecido com a Europa, despertava menos interesse desses viajantes, porque era menos aquele Brasil exuberante, tropical, equatorial, que esses viajantes buscavam. O Sul era uma coisa mais parecida com a Europa, então não despertava tanto interesse. E ela tinha um orçamento limitado, ela tinha que se virar com o dinheiro que ela recebia da pensão dela como princesa, ela não tinha nenhuma outra subvenção. E Por ela isso que ela tinha que fica pagar. brava com a Isabel Goela, que era uma princesa da Baviera, que estava hospedada em Santa Teresa. O Matheus, ele está perguntando se você sabe se a Teresa da Baviera passou por Quissamã, no caminho para Campo dos Goitacazes. Eu acho Você que lembra? sim, eu me lembro desse nome. Eu me lembro desse nome, mas agora não tenho certeza. Então, tem muita gente perguntando sobre o Espírito Santo. Como eu falei, você baixa isso na internet, né, faz o download disso na internet. O governo do Espírito Santo disponibilizou em PDF. Tem pessoas perdidas aqui querendo saber se ela casou. A Sandy está perguntando de novo uma outra coisa. Onde que ela está sepultada? Ela está sepultada na cripta da família Wittelsbach, que fica numa igreja amarela, bem grande no centro de Munique, chamada Theatinerkirche, que é do lado do Palácio Leuchtenberg, bem pertinho mesmo, bem no centro. Fica no subsolo, você paga 3 euros, desce, visita, tem todos os reis da Baviera, todos os príncipes, etc., menos a família da Amélia, e eles então estão sepultados, né, ali. Não, os corações não estão lá. Não é lá. Não, o Luís I não deixou. É porque outro, o Eugênio era francês. Ele teve que ir para a igreja dos jesuítas. Ok. A tristeza da Augusta. O Andrade está perguntando, e está comentando que no livro da Teresa, ela comenta que ela tirou muitas fotos. Aonde que estaria isso? Deve estar no arquivo. Tudo no arquivo. Esse arquivo, quando eu perguntei se tinha muita documentação, essa minha amiga que trabalha no arquivo ria de mim, né? Porque ela falou, você não está entendendo, a nossa teresiana é quase que um andar inteiro do arquivo, porque é uma loucura a quantidade de coisas que a gente tem. Porque se ela deixou 3.000 páginas só de autobiografia,
Imagina a produção científica dessa mulher e a coleta que ela fez, né? Isso é uma coisa absurda. É Então. absurdo, é absurdo. É absurdo. A produção dela é muito grande, e aí a gente entende esse desespero dela no fim da vida de querer terminar os trabalhos e as coisas que ela estava escrevendo e não ter essa possibilidade mais, né, de poder produzir intelectualmente tudo que ela queria. E acho que foi isso que me cativou tanto, assim, quando eu li esse texto dela, eu me identifiquei muito. Eu acho que várias mulheres se identificam, assim, essa coisa de você ter mil ideias na cabeça, de você querer escrever, querer produzir, ou você é um artista, você quer compor uma música, você quer fazer uma escultura, você quer fazer um quadro. E aí você tem que parar para cozinhar, para atender a criança, para limpar, para passar. É desesperador, assim. Eu Ó, acho aqui a que... pergunta que eu te fiz por telefone. Qual? Como foi a vida dela de abadesa? Pois é. Era Até um caso... agora eu não entendi essa parte. Tipo, pra que ela. Tipo, ela era uma abadesa honoris causa. É, era. Não, ela se engajou nessa questão das mulheres da Liga Católica das Senhoras da Baviera. Ela era muito católica, ela tinha um interesse e uma participação é, bem ativa na igreja, mas na verdade esse cargo de abadesa era só. Eu brinco que para mim é como se ela tivesse comprado um seguro de vida, assim, entendeu? Ela deixou a herança dela para essa ordem e se ela precisasse um Mas que dia, também não ela adiantou muita coisa, porque ela foi morrer lá sozinha na foi. casa de campo, né? É, é. Ah, então, só para situar de novo, o pessoal que não viu a outra live, ela não teve herdeiros, ela morreu solteira e eu estou juntando tudo. E ela passou para o campo dos Goitacás, fez toda essa viagem no Brasil em 1888, tá? Então é essa data que ela passa pelo Brasil. Depois E ela não tem. volta, né? Quando ela volta para Não, a América do Sul, ela não entra no Brasil, não. ela vai Ela vai para o para Pacífico. o Ela vai para Pacífico. Peru, Bolívia. Desculpa, eu não sei se ela chega na Bolívia. Ela faz Peru, Chile, essa parte dos Andes. Gente, E a gente não tem, a gente não sabe por que ela foi para o Norte e Nordeste. Tem pessoas aqui perguntando 20 vezes a mesma. A gente não sabe por que ela, não, não, eu acho que tem a porque ver com ela a não foi para ideia, o Sul. porque tinha a ver com a ideia de complementar a viagem que os Spix e o Márcios tinham começado. A ideia dela era pegar o que, que tem nos acervos da Baviera e o que, que ficou faltando. Então, dentro da ideia da viagem que os Spix e o Márcios fizeram em 1817, o que estava planejado e o que não foi completado. E ela se imbuiu da missão de terminar. E a viagem deles era interior norte e Ou seja, nordeste. era complementar o que faltou. Exatamente como ela faz com Humboldt. Ela também Tá. vai atrás das coisas que ele não tinha conseguido terminar nessa América Andina. E a terceira viagem dela, que teria sido pela América Central, acabou não acontecendo porque explodiu a Primeira Guerra. Ela foi absolutamente contra a Primeira Guerra, contra esse envolvimento bélico dos países, né, numa guerra. Escreveu manifestos e artigos e coisas, mas, enfim, na hora que precisaram dela como enfermeira voluntária, ela disponibilizou a casa, os recursos e os conhecimentos dela para isso. Mas ela foi contra, absolutamente contra, e estragou a viagem dela para a América Central. Uhum. O palácio, o que aconteceu com o palácio? O Palácio Leuchtenberg, ele foi indenizado, acabou ficando para o Estado, aí ele foi bombardeado durante a Segunda Guerra, não sobrou nada, e aí em 1961 começou a reconstrução. E aí o governo da Baviera só refez as fachadas, exatamente como eram, do prédio principal, não dos anexos. Então, por fora, ele é igualzinho que era na época da Amélia, na época que depois a Teresa viveu lá. Por dentro é um prédio super moderno, é um ministério com calefação, com corredores e tudo super normal. Sobrou uma fechadura da época do Eugênio e sobrou a placa de mármore da capela. Só isso. O resto tudo foi destruído na Segunda Guerra. Essa casa no sul, nesse lago, era perto de Lindau. Ficava perto da fronteira com a Áustria e não muito longe da fronteira com a Suíça, na beira de um lago muito grande chamado Lago Constança. É um lugar muito bonito, perto dos Alpes, que era a região que ela tinha ido muito quando era criança, que ela gostava bastante. Perto de Lindau. Amsee, acho que chama o lugar. Qual foi a reação dela com o golpe republicano? Ela deixou isso anotado, alguma coisa? Não? Deve ter deixado, eu não me lembro. Não me O Matheus lembro. quer saber de você
Onde está hoje o material que ela coletou aqui do Brasil? Está na Baviera, né? Está na Baviera. Tem uma parte... estado? Tá... Não. Não, o material que ela coletou, as coisas de zoologia, botânica, tudo que era animais empalhados, amostras, borboletas, etc., tá no Museu de Zoologia. O que não pegou fogo nos bombardeios de 1944 estão no Instituto de Zoologia. Todos os minerais, eu vi uma parte disso, tá? Uma parte exposta, uma parte em reserva técnica, no Instituto de Mineralogia da Universidade de Munique. Toda a parte de plantas e os herbários todos que ela coletou estão hoje no Jardim Botânico de Munique, no prédio das coleções, assim, na parte dos arquivos. A parte de etnografia está tudo no Museu de Etnografia, que é o grosso das coisas que sobreviveu, que eles conseguiram guardar durante os bombardeios e salvar. E o que é carta, documento, poemas, etc., fotografias, está tudo no Arquivo Nacional da Baviera, na seção que chama justamente Teresiana, que é um arquivo enorme. A Bianca está perguntando do Otto, o que aconteceu com o Otto? Então, o Otto, na relação, assim, ela cuidou dele, né? A relação deles, né? Então, ela queria ter ficado cuidando dele, ela nunca se conformou de não poder cuidar. Ele virou meio que um amor idealizado para ela. Ela sempre escreveu poemas para ele, ela nunca se conformou dele ter enlouquecido. E ela sempre teve uma sensação de que se ela tivesse ficado cuidando dele, talvez ele não tivesse decaído tão rápido, que foi a falta de atenção e de carinho que foi pior. Uma coisa muito interessante sobre isso, como ele tinha um problema psiquiátrico, todas as viagens que ela fazia, todas as cidades, ela fazia questão de conhecer as instituições que cuidavam de pessoas com problemas psiquiátricos. Então, os manicômios, os hospitais psiquiátricos, todas as cidades, porque ela queria saber se existia alguma cura, se existia algum tipo de tratamento melhor. Ela ficou muito bem impressionada com essa instituição no Rio de Janeiro. Ela sempre procurou, ela não se conformava que ela não conseguisse curá-lo. E 2 vezes por ano, ela tinha autorização para visitá-lo nesse castelo de Fürstenried, perto de Munique, onde ele vivia com um médico e uma equipe de cuidadores. E ela lia poemas para ele, levava músicas, levava comidas, e ela voltava sempre transtornada porque ele não reconhecia muito ela, ele estava totalmente ausente, foi piorando com o tempo. E para ela nunca foi uma coisa fácil, assim. E quando ele morreu, ela que ficou responsável por tudo que era dele. E ela passou uns 2 anos, depois da morte dele, muito doente, muito introspectiva, organizando as fotografias, as cartas, todas as coisas dele, que eram basicamente da juventude, né? Daquele período dourado que eles tinham convivido juntos. E ela ficou muito, muito abalada. Ela fez um poema lindíssimo quando ele morreu, chamado O Anjo da Morte Finalmente Te Beijou. Ela tinha uma veia poética muito bonita. Ah, posso ler uma coisa? Tem um texto lindo, curtinho. Quando ela estava indo para o Brasil, teve uma noite, eu não sei se as pessoas conhecem o fenômeno de luminescência que dá nas ondas, por causa de umas algas que juntam com os protozoários, chamados noctilux, que é uma coisa linda, assim, que fica tudo brilhando, assim, meio fosforescente, assim. E aí ela viu esse fenômeno na viagem dela indo para Belém do Pará, atravessando o Atlântico. E aí ela resolve escrever, descrevendo isso, mas não era uma coisa científica, era só ela estava impressionada com aquilo. E aí ela mescla um pouco a poesia com a ciência. Então eu vou ler, são 5 linhas. Devagar, nós navegávamos noite adentro na imensidão do mar. O navio seguia com força, e na proa víamos uma iluminação fraca no mar, provavelmente provocada pelos milhões de noctilucen, cuja capacidade luminosa se manifesta com qualquer tipo de atrito, e assim também com o movimento das ondas batendo no navio. Algumas vezes a água brilhava tanto como se fosse prata líquida. E então, de repente, tudo desaparecia. E aos poucos, a luz da lua tomava o lugar desses animais pré-históricos, luminosos e microscópicos. Muito então, assim, bonito. essas descrições dela são muito bonitas, porque mesclam um pouco de ciência com poesia. Ela tinha esses 2 lados, assim, né, muito fortes. E a vida toda ela se encantou com as coisas, assim, ela nunca perdeu esse entusiasmo, esse encantamento pela natureza que ela teve desde criança. Eu acho isso muito bonito. Mais alguma consideração? Que a maioria das perguntas aqui é de gente que não assistiu a primeira parte. Ai, que pena.
Então ficar repetindo coisa também não vai rolar, porque senão o vídeo vai pro YouTube e fica tudo repetido. Aí esse vídeo aqui tá salvo o anterior, né, que a gente fez agora há pouco, já tá no Instagram, né, na TV do Instagram. E Mas já tá esse segundo disponível. não, né? Esse segundo é só para quem Não, tá esse agora segundo, participando. quando eu encerrar, salva, Sério? entendeu? Também vai ficar Eu tô aqui salvo. toda descontraída, achando que é só para essas pessoas aqui entre nós, não é? Não, isso tá aberto, depois vai ficar no Instagram. Ainda vou ver se eu coloco isso daqui também online, mas vai depender. Gente, mais alguma pergunta a respeito? Queremos ver o livro em alemão da Cláudia. Ah, tá aqui. O primeiro foi publicado em 2011 por essa biógrafa. Ela passou, sério, décadas e décadas estudando toda essa documentação. E aí ela fez o primeiro livro quando ela se aposentou, que é esse aqui. Então tem o retrato da Teresa e o título dele era uma máxima que a Teresa tinha, que ela dizia: eu nunca tive medo de nada na vida. Porque para enfrentar mosquitos, aranhas, cobras, navios, tempestades, ela teve muitas aventuras, muito perrengue. E o lema dela era: eu nunca tive medo de nada na vida. E aí a autora então pegou a extraordinária história da princesa Teresa da Baviera. A autora é Radumod Bussmann, é um nome bem germânico. E esse é uma biografia. Estão perguntando. Tem outro ou não? Tem. Esse daqui é o segundo, que ela fala sobre a viagem dela pelo Brasil, do ponto de vista da relação dela com essas outras pessoas que participaram dessa expedição. Principalmente esse general, coitado, que tinha que ser guarda-costas dela. A dama que tinha que acompanhá-la, que era um mico total. E esse taxidermista. Então, esse livro, ele conta muito sobre essa relação dela com a equipe dela durante a viagem pelo Brasil. Esse chama A Princesa e o Seu Cavaleiro, que era esse general guarda-costas dela. E o terceiro eu não tenho aqui, tá lá embaixo. O terceiro também foi sobre ela, é quase que um complemento a esses dois primeiros, que é de 2015. Todos da mesma autora, que aliás essa autora também é a pessoa que criou essa fundação dentro da Universidade de Munique para financiar as mulheres cientistas e para que, né, conseguisse equiparar um pouco mais essa questão de homens e mulheres nas carreiras acadêmicas científicas. Tá. Tem uma pergunta aqui, se dá para perceber o lugar que mais marcou ela, se ela deixou registrado alguma coisa que efetivamente ela achou fantástico, entendeu? Tipo, ela ficou muito impressionada com esse museu de Belém do Pará, esse museu etnográfico de Belém do Pará. Acho que ela não esperava uma instituição desse porte na Amazônia. Foi uma coisa que ela ficou muito bem impressionada. Ela amou o Rio de Janeiro. Museu? Ai, como é o nome do museu? É alguma coisa Gueldi. Gueldi. E o Rio de Janeiro, ela se apaixonou pelo Rio de Janeiro. Cada dia que ela passava no Rio de Janeiro, ela se encantava mais. E ela visitou o Jardim Botânico, o Jardim Zoológico, subiu no Corcovado, atravessou para Niterói, ela conheceu muita coisa do Rio, a Baía da Guanabara, enfim, e ela ficou fascinada pelo Rio de Janeiro, assim, ela gostou muito, muito. E, lógico, as outras viagens também devem ter tido, né, vários outros lugares que marcaram. Mas em relação ao Brasil, assim, a minha impressão foi que Belém e o Rio de Janeiro foram duas cidades que ela realmente ficou muito impressionada. Se você sabe quantos países ela visitou? Ou, na verdade, assim, a pergunta não é essa, desculpa. É quantas viagens ela fez ao longo de sua vida? Muitas. Olha, para a Grécia, ela foi várias vezes, porque teve uma fase da vida que ela se interessou por arqueologia. E aí ela visitou a Itália e Grécia e foi muitas vezes para a Grécia. As grandes viagens foram o norte da África, que foi a primeira, em 1875, que ela fez principalmente Tunísia, Argélia, toda essa região do deserto do Saara, e voltou para Portugal e Espanha. Teve a grande viagem que ela fez para a Rússia. Teve a viagem da Escandinávia, que ela chegou a conhecer uma parte do norte, e, né, sem sempre esse interesse pelos povos mais primitivos. Depois, a viagem para a América do Norte, em que ela vai até o oeste americano para conhecer os índios da América do Norte. Aí tem essa viagem pela costa do Pacífico, que ela faz o que eram os antigos territórios dos Incas. Mas a grande viagem mesmo, assim, e era o sonho da vida dela, era o Brasil.
Tanto que é esse maior livro que ela publica. Mas na Europa ela fez várias viagens, assim. E eu não sei se ela chegou aí para Turquia, se ela chegou aí para Arábia. Eu não tenho certeza, eu não me lembro. Bom, Eu li esses o livros faz Brasil, tempo. o Brasil, basicamente, estão perguntando do Brasil, curiosidades da família imperial e tal, isso a Cláudia já falou na primeira parte. Mas, assim, além dessa bagunça com horários de trem, de navio, as pessoas prometem coisa e não cumprem, ela teve alguma coisa positiva que ela, além de Sim, registrar positivamente o Dom Pedro II? ela ficou muito bem impressionada com Dom Pedro II. Ela gostou muito da Princesa Isabel, achou ela muito, muito bondosa, muito amorosa. Ela ficou muito bem impressionada também com o príncipe Pedro Augusto, com o sobrinho da Princesa Isabel, que era filho da irmã dela, da Princesa Leopoldina, que tinha falecido, e aqueles dois meninos que tinham sido levados para serem criados no Brasil. Eu acho que o segundo, mais novo, já estava na Marinha nessa época, porque ele não é mencionado. Mas o Dom Pedro Augusto morava no Rio de Janeiro, ela visita o palácio dele e acha ele muito inteligente, muito culto, muito educado. Ele mostra uma coleção para ela de moedas raras, que ela fica fascinada. Era uma coleção, pelo visto, muito impressionante, porque ela conhecia muita coisa no mundo, então, para ter impressionado, devia ser realmente impressionante. E aí ela menciona também a coleção de mineralogia e de diamantes que ele tinha. Ela fica muito bem impressionada por ele. E depois ela faz um passeio com o marido da princesa Isabel, com o Conde de a cavalo, pelo que era a propriedade onde estava inserido o palácio deles no Rio de Janeiro. E eles vão até um ponto alto que tinha uma vista muito bonita. Ela achou isso. A natureza impressionou muito ela, logicamente. E uma coisa que ela comenta é sobre os índios, que ela ficou muito impressionada que, de todos os lugares que ela visitou no mundo, os índios brasileiros tinham uma interação com a natureza em que eles viviam de uma maneira absolutamente harmônica, que eles tinham tudo o que eles precisavam e que eles viviam de uma forma totalmente feliz e pacífica, que era quase inacreditável que isso realmente existisse. Que que eles tinham, que eles não precisavam se esforçar tanto para ter alimento, para ter água, para ter clima bom, e que isso fazia com que eles fossem muito calmos, muito felizes, muito pacíficos, que era uma coisa que ela percebia o quanto a civilização europeia, na verdade, tinha sido nociva no contato com essas populações, que eles, sem o contato com os brancos, eles eram muito mais felizes. Uhum. E que mais? Mais três perguntas? Perguntas? Então, eu coloquei uma luz aqui para Ela melhorar a minha reclamou do iluminação, mas eu calor não enxergo. brasileiro. Não, mas ela sofreu um ataque de mosquitos perto de Manaus, que Quem ela ficou. nunca? Nossa, foi desesperador. Ela teve que dormir enrolada nas redes, não tinha mosquiteiro que desse conta. Foi assim, cruel. Mas ela não adoeceu. Ela devia ter uma saúde muito forte, assim, porque ela fazia muito exercício, né? Tinha uma vida muito saudável, ela sempre foi muito magra, muito forte. Mas ela pegou malária já, eu acho que foi na Venezuela. Ou foi na Colômbia ou foi na Venezuela. E mesmo assim ela se recuperou bem. E então, assim, eu não lembro dela se queixar do Não. calor. E alguma coisa que escandalizou ela no Brasil? Ela achou, ela assistiu uma parada militar no Rio de Janeiro e ela achou que o exército, o que ela viu, era um pouco desorganizado, assim, que as pessoas não tinham aquela postura germânica que ela estava acostumada, assim, que ela dizia, por exemplo, os soldados ficavam olhando para os lados, querendo saber o que estava acontecendo. Aí eles apoiavam a espingarda, assim, não totalmente perfeito, que assim, que tinha um certo relaxamento, mesmo entre os militares, que ela achava isso, assim, muito estranho, porque ela imaginava que eles tinham que ter uma postura impecável, como ela conhecia, mas que nem os militares eram tão rígidos como ela esperava. Assim como a corte não era tão cerimoniosa como a corte da Baviera, assim como as famílias tinham uma relação com as crianças muito mais flexível e tolerante do que ela estava acostumada. Tem um trecho que ela comenta, eu não sei se eu vou ter isso aqui, que ela fala Tudo bem. que aqui, o modo de caráter de todos os brasileiros faz com que você sinta que já na primeira vez eles se comportam tão sem cerimônia como se eles já te conhecessem sua vida inteira. E isso não se deteve nem diante das portas do Palácio Imperial.
Estão perguntando se você sabe, mas aqui a gente já fugiu um pouco do assunto, mas se você sabe de algumas outras mulheres que fizeram esse tipo de expedição. Não. Não, né? Eu fiquei pensando também, eu falei, não. A gente teve, até antes dela, muito antes dela, a gente teve aquela Maria Sibila Merian, que fez uma expedição, ela se enfiou do século XVI, XVII, ela foi botânica e ela se enfiou no meio das florestas e fez umas coisas incríveis, mas eu acho que a Teresa da Baviera é um caso muito, muito único, assim, porque ela conseguiu aliar todo esse conhecimento acadêmico sólido, de ter estudado muito, de falar muitas línguas, com uma predisposição para aventura, com essa paixão pela natureza, com esse treinamento que ela teve desde criança de subir os Alpes, de escalar, de andar a cavalo, de nadar, que fez com que ela tivesse uma saúde muito forte enfim, uma familiaridade com a natureza, que então ela não se importava com os mosquitos, com as cobras, com nada disso, que não é muito normal, muito menos para uma mulher, menos ainda para uma mulher nobre, junto com uma sensibilidade muito grande, assim, essa parte da poesia, dela ter, né, todo esse interesse pelos povos, pelas culturas. Então, é uma conjugação muito única, eu acho, que levou ela a poder fazer tudo que ela fez e escrever e legar tudo que ela legou. Por isso que eu me apaixonei, assim, porque eu achei uma história muito única mesmo a dela. Não sei, espero ter conseguido transmitir isso, porque eu Sim, acho realmente conseguiu fascinante. em 1 hora e quase 1 hora e 40 já. E- Você não quer que, além de tudo, eu seja sucinta, né? é, ainda eu vou caminhar para isso. Eu consegui fazer você gravar vídeo. E aí é isso, pessoal. Então, agradeço todo mundo que aguentou a gente falando até agora, a Cláudia falando até agora. Mas o assunto é ótimo, a Cláudia é melhor ainda do que o assunto. E Obrigada. aí dá certo o negócio. E aí por isso que a gente conseguiu aí um recorde hoje aqui no Instagram, com um monte de gente assim, e vocês aguentando firme e forte até agora. E Gente, então é obrigada isso. pela atenção, Então, pela obrigado a paciência, todo mundo. Obrigado, Cláudia. Boa noite para todo mundo. Até e mais. Até a obrigada, Paulo, próxima. pelo convite. Imagina.